Boa noite, irmãos. Então, quando o pastor avisou, né, que ia viajar e colocou lá na escala os que iam pregar, né, eu me lembrei. Não sei quem foi o irmão que disse que é sempre bom olhar, né, porque às vezes a gente pode estar escalado e a gente vê justamente nesses e-mails, né. Então, quando eu vi o e-mail do pastor, eu vi dia 22, eu estava escalado. Eita, comecei logo a orar e me preparar. E como sempre, quando a gente vai falar da palavra de Deus, também sempre aquele temor e tremor, né, pela grande responsabilidade. Então, irmãos, eu escolhi como tema para hoje, depois de orar e pedir ao Senhor a direção, e nós falarmos um pouco sobre o louvor a Deus, né, como essa é uma área bastante ligada à questão da música na igreja, embora louvor não seja somente música, mas escolhi esse tema para falar sobre alguns aspectos da importância do louvor ao Senhor. Eu falei nesses temas, em 3 temas, né, na igreja do Henrique Jorge, lá com o pastor Lúcio, e achei interessante trazer esse assunto também sobre alguns aspectos da importância do louvor a Deus. Em primeiro lugar, irmãos, nós observamos nas Escrituras que diversas vezes nós vemos que Deus dá uma grande importância a essa questão do louvor ao seu nome. Na verdade, nós nem existíamos ainda e os anjos já louvavam a Deus com cânticos. Em Jó, capítulo 38, verso 7, nós vemos que enquanto Deus questiona a Jó acerca de algumas perguntas bem difíceis, quando Deus vai responder a Jó em Jó 38, a partir do verso 4, Deus pergunta a Jó dizendo o seguinte: onde estavas tu quando eu fundava a terra? A resposta de Jó devia ser: nem sei, Senhor. E o Senhor continua: faze-mo saber se tens inteligência. No verso 5 ele continua: quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Então os seres humanos nem existiam e os anjos já louvavam a Deus observando a criação sendo executada. E no outro extremo das Escrituras, já em Apocalipse 19, nós começamos a vislumbrar a concretização, né, dos tempos eternos. E você vê os relatos da introdução à eternidade, em capítulo 19, no verso 1, dizendo o seguinte, Apocalipse 19, 1. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia. Ou seja, louvado seja Deus. A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, e a fumaça dela sobe para todos sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estavam assentados no trono, dizendo: Amém, Aleluia, louvado seja Deus. Então nós vemos que desde antes de nós existirmos, até os tempos eternos, o louvor vai ecoar.
o louvor a Deus não vai cessar, assim como nunca cessou. Então, irmãos, nós observamos que Deus se preocupa bastante em ser louvado. Ele é digno, as Escrituras dizem que Ele é digno de todo louvor, de uma maneira especial. E quero observar com os irmãos aqui alguns aspectos da importância do louvor acerca da pessoa de Deus e de como nós devemos nos posicionar diante disso. Então, quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Salmo 148. Vamos nos colocar em pé para fazer essa leitura e logo após vamos orar e seguir adiante. Salmo 148. Diz assim a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todos os seus exércitos. Louvai-o sol e lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou eternamente para sempre. E lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo. O louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado, louvai ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti nessa noite, reconhecendo, antes de tudo, Senhor, a extrema necessidade que temos de depender do Senhor para todas as coisas. Nós nem podemos existir se o Senhor não nos sustentar. Nem mesmo as coisas que estão ao nosso redor, como a matéria, até as cadeiras que os irmãos se sentam, as paredes que sustentam esse prédio, o ar que entra em nossos pulmões, todas essas coisas subsistem pelo poder da Tua palavra. E nós queremos louvar o Teu nome por essas coisas e também reconhecer que nós dependemos do Senhor para tudo. A força não é nossa, Senhor. O entendimento, nós não podemos tê-lo sozinho. É o Senhor que nos dá essas coisas. É o Senhor que nos sustenta de pé. É o Senhor que faz as maravilhas em nossas vidas. E certamente é o Senhor que faz a Tua palavra operar no coração de cada um de nós. E que assim seja, que o Teu Espírito faça isso. Que não seja aqui apenas sabedoria humana, mas que eu possa ser um veículo, simples veículo, nas Tuas mãos para falar da Tua palavra aos irmãos. Ajuda, Senhor, para que o Teu Espírito aplique essas verdades em nossas vidas e especialmente para que nós possamos valorizar cada dia a Tua palavra e colocar em prática. Nós queremos, Senhor, reconhecer essa necessidade
pedindo que o Senhor nos ajude. E nós pedimos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Então, irmãos, no Salmo 148, nós vemos uma conclamação a todo o universo para que ele louve o nome do Senhor. Na verdade, como nós vimos na leitura do Salmo 148, nós observamos que tanto os seres racionais, que são dotados de razão e de pensamento, de raciocínio, são chamados a louvar o Senhor, assim como criaturas que não são dotadas de razão. Por exemplo, vapores, ventos tempestuosos, montes. Essas coisas não têm raciocínio como nós, mas são conclamadas a louvar a Deus nesse salmo. Confesso aos irmãos que esses imperativos que estão aqui nesse Salmo 148 me parecem muito mais afirmações. Deixa eu explicar para os irmãos. Parece que o salmista tem a intenção de nos dizer que todos os seres criados por Deus têm em si mesmo, de uma maneira inerente, algo que aponta para o Criador. De forma que, quando nós olhamos para a criação, quando nós olhamos para o ser humano, quando nós olhamos para uma paisagem bela, nós podemos contemplar essas coisas e começar a imaginar de onde elas vieram, porque elas são maravilhosas. As Escrituras nos dizem isso. Em Romanos 1, Paulo deixa claro que a personalidade de Deus está impressa em toda a sua criação, e isso foi a intenção de Deus. Romanos 1. Verso 19 e 20. Romanos 1, 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus: Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, ou seja, nos homens, nos seres humanos, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Paulo, em Romanos 1, 19 a 20, está nos dizendo que Deus imprimiu ou carimbou a sua própria personalidade em todas as coisas que foram criadas. E é assim que eu olho para o Salmo 148, quando, por exemplo, ele diz no verso 3 o seguinte: Louvai o sol e lua. É como se no esplendor da luz do sol nós podemos observar que há algo maior por trás dessas coisas. E nós sabemos pela Escritura que é Deus que está ali. Mas, em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos entender que quando esses objetos criados, quando esses seres criados são vistos, eles acabam demonstrando a personalidade de Deus e, de certa forma, anunciando a sua pessoa. Nós podemos observar, por exemplo, o sol fazendo a mesma coisa em Salmo 19, a partir do verso 1, o Salmo diz: Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos.
Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pões uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada esconde ao seu calor. Então ele continua falando sobre as maravilhas da palavra de Deus. Mas quanto à questão da criação, nós observamos que o Salmo de Davi, aqui o 19, está falando que o sol vai percorrendo o céu e vai mostrando em todo o seu percurso, ele vai proclamando e vai declarando a glória do Senhor. E é esse primeiro aspecto do louvor que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Que quando as criaturas louvam a Deus, eles estão dando um testemunho acerca de Deus. Curioso é notar que essa mesma passagem de Salmo 19 é novamente trazida à tona num contexto de evangelismo em Romanos capítulo 10. A partir do verso 13, Romanos 10, 13. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Paulo traz à tona o Salmo 19 para falar que esses seres criados estão testemunhando de Deus. E enquanto eles são conclamados, por exemplo, no Salmo 148, a louvar a Deus, louvai o sol e lua. Enquanto louvam, eles proclamam as virtudes do Senhor. Eles falam acerca de Deus. Então, o louvor, ele pode ser entendido como um testemunho acerca do Senhor. Na verdade, a própria raiz da palavra que nós mais conhecemos como louvai ao Senhor, né, que é halal, né, de onde vem aleluia, né, halal, que significa falar bem, estar sincera e profundamente agradecido a alguém e falar bem dessa pessoa. E a partícula Yah, que é uma abreviação do nome de Deus, Yahweh. Então, halal Yah, aleluia, né, louvai ao Senhor. Então, o sol, enquanto percorre o seu caminho, enquanto ele mostra a glória de Deus percorrendo o céu, ele está dando um testemunho acerca de Deus. E nós também, quando nós louvamos a Deus, nós estamos testemunhando acerca de quem é o Senhor. Eis a importância, irmãos, de nós fazermos todos os nossos atos como expressões de louvor ao Senhor. Não somente na música nós podemos fazer isso. Quando nós olhamos nas Escrituras,
o termo louvor nem sempre está ligado a cântico. Muitas vezes o louvor pode ser feito apenas com palavras faladas e também de uma forma específica através dos nossos próprios atos. A maneira como nós nos comportamos diante dos homens trazem glória a Deus. Enquanto nós mostramos Deus em nossa vida, nós estamos, de certa forma, louvando ao Senhor. As pessoas olharão para nós e deverão dizer: eis ali alguém diferente, alguém em quem algo maravilhoso acontece. Então, em simples atos, como o nosso trabalho, os nossos estudos e a maneira como nós procedemos no nosso dia a dia, nós podemos louvar a Deus. Assim como o sol que percorre o seu caminho no céu, sem nenhuma palavra, demonstrando a glória de Deus, ele vai louvando e vai testemunhando. E esse é um aspecto que está presente no Salmo 148 e em todas as Escrituras. Na verdade, irmãos, nós fazemos isso quer queiramos ou quer não. Quando as Escrituras dizem que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos como livros ambulantes que demonstram quem é o Senhor. Nós podemos perceber isso até mesmo quando nós estudamos a ciência, a maneira como funcionam os órgãos no corpo da gente. A gente observa que somente alguém extremamente capaz, poderoso e inteligente poderia ter feito os seres humanos como eles são. Cada coisa no seu devido lugar. Não é? O nariz com os seus orifícios para baixo, né, para ninguém morrer afogado na chuva. Todos os mecanismos do aparelho digestório, né, que hoje não se chama mais digestivo. O funcionamento do olho humano. Até mesmo o funcionamento do ouvido é algo incrível. Poderia ter trazido um vídeo, mas ele é muito longo. Depois posso mostrar, quem quiser ver. A maneira fantástica como funciona o nosso ouvido é quando as ondas sonoras batem no tímpano, que é uma membrana finíssima. E essa membrana movimenta pequenos ossinhos que vão ser transformados, esses movimentos mecânicos, em ondas elétricas transmitidas ao cérebro para que nós possamos interpretar isso em milésimos de segundo. É muita maravilha. E esse aspecto do louvor e do testemunho de Deus ligado ao louvor, nós observamos em outros salmos. O Salmo 106, verso 1 e 2. Diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Falando sobre anunciar os louvores do Senhor a todos os homens. E Salmo 145, verso 1 a 4. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza insondável.
uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Então o louvor está ligado a essa questão do testemunho acerca das maravilhas do Senhor a outras pessoas. Na verdade, na vida do povo de Deus, nós observamos que o novo nascimento, ele está ligado à questão do louvor irremediavelmente em 1 Pedro 2:9, quando diz o seguinte, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9, falando acerca de nós, diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, no próprio objetivo de nós sermos salvos, o louvor está inserido. Nós devemos anunciar as virtudes de Deus, nós devemos falar das benevolências, das características da personalidade de Deus. Isso é louvor, irmãos. E nós, quando nós nascemos de novo, já nascemos com esse objetivo. O objetivo de louvar a Deus e de testemunhar acerca da sua pessoa. Então, proclamar as virtudes de Deus é louvar o Senhor. Testemunhar acerca de Deus é louvor ao Senhor. E vice-versa. Quando nós louvamos ao Senhor, proclamamos as virtudes de Deus. Ou devemos fazê-lo isso. Tanto através das palavras que nós proclamamos, como através das formas que nós utilizamos para fazer isso. Seja ela a própria palavra falada, ou a palavra cantada, ou instrumentos musicais, como o Senhor parece preferir muitas vezes. Eu costumo dizer que na eternidade algumas profissões vão desaparecer, né? Médicos, fisioterapeutas não vão ter mais essa atividade, né? Todos serão perfeitos, né? Bombeiros e policiais não vão mais atuar nessa função. Mas os que louvam a Deus não vão parar. Para toda a eternidade servirão ao Senhor com trabalhos maravilhosos, e entre um deles está o louvor, que nunca cessará. Durante toda a eternidade, nós vamos proclamar as virtudes de Deus, porque elas são sem fim. Não há fim nas perfeições do Senhor. Nós vamos contínua e continuamente, durante a eternidade, servir ao nosso Deus, louvando o seu nome, proclamando as virtudes e testemunhando acerca dele. Eu quero agora, irmãos, falar sobre um segundo aspecto do louvor. Especialmente o louvor com música a Deus, e acredito eu que essa é uma das razões pelas quais Deus prefere que nós o louvemos com música, é que Deus tem uma grande alegria quando todo o nosso ser está envolvido no louvor a Ele. Na verdade, todo relacionamento com Deus, ele começa com essa premissa, de que nós devemos nos dedicar total e completamente ao Senhor, de uma maneira intensa. O texto de Deuteronômio 6, 4 e 5, diz o seguinte, Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de
todas as tuas forças. A ênfase sobre a totalidade do nosso ser no relacionamento com o Senhor é algo presente em toda a Escritura. E quando nós louvamos a Deus, especialmente o louvor musical, esses elementos parece que são amplificados através desse aspecto da criação do Senhor. Quando nós louvamos a Deus, por exemplo, alguns salmos nos demonstram isso. Um dos salmos conhecidos e bem cantados por nós é o Salmo 100. Acho que alguns até poderiam dizer de cor, por causa da música. Como é que diz? Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, né? Diz assim, Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Entrai diante dele com cântico. Essas manifestações de alegria estão presentes de uma maneira muito intensa quando nós louvamos a Deus com cânticos. Nós somos conclamados a fazer isso várias vezes. O Salmo 33, verso 3 diz: cantai-lhe um novo cântico, tocai bem e com júbilo. Essas expressões completas de nosso ser no louvor, especialmente o louvor com música, elas são muito notáveis nas Escrituras. Nós vemos, por exemplo, nesse mesmo Salmo 100, tanto as emoções estão envolvidas, nós estamos entrando diante do Senhor com alegria. Nós vemos, por exemplo, no Salmo 150, o intelecto em ação, quando o Salmo diz o seguinte, Salmo 150, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvar a Deus pelos seus atos poderosos exige de nós que nós analisemos, que nós observemos os atos de Deus. O nosso intelecto está envolvido, as nossas emoções estão envolvidas. Entrai diante do Senhor com alegria. E no verso 4 do Salmo 150 diz, louvai-o com um tamborim e a dança, que é um aspecto dentro da cultura judaica que a nós parece bastante estranho. Nas sociedades ocidentais, a questão do louvor e do corpo envolvido no louvor é uma questão muito delicada. Mas creio que muito disso está ligado ao nosso próprio contexto cultural. Nós crescemos numa cultura católica, onde essa questão do corpo, ela é muito sutil, muito delicada, muito difícil de tratar. Eu acho que só aí a gente já precisaria fazer outros estudos. Mas observe como a totalidade do ser, tanto as emoções, quanto o intelecto, quanto o próprio corpo, a parte física do ser humano estão envolvidas. Essa totalidade do ser envolvido no louvor ao Senhor é algo que o agrada, que está intimamente relacionado à sua santidade. O verso 1 do Salmo 150, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. A santidade de Deus se alegra em ver o envolvimento do ser humano de uma maneira completa. Eu sei, irmãos, que há outras maneiras de nós louvarmos a Deus, como eu disse no início, nós podemos fazer isso apenas com palavras faladas, também com o nosso testemunho. Mas, de fato, eu percebo que quando nós louvamos a Deus com cânticos, todas essas realidades da nossa própria natureza são amplificadas. O nosso intelecto,
a nossa memória, as nossas emoções, o nosso corpo. Na verdade, Deus criou a música com um poder tal que até mesmo os nossos órgãos internos, eles se movem quando a música começa a tocar. Nós nem sabemos, mas até nossos intestinos se movem quando a música está tocando aqui, né, em cima. E eu creio que isso é intencional de Deus, quando Ele colocou esse poder na música. Então não é à toa que o seu pé bate, né, embaixo da cadeira quando o louvor começa a tocar. Na verdade, existem estudos sobre isso, né, que é a associação do baixo com a bateria, essas frequências graves, né, com a percussão, elas têm a capacidade não somente de mover os nossos intestinos, mas até mesmo podem produzir outras substâncias dentro de nosso corpo, né, afetando o nosso cérebro de uma maneira incrível. E quando isso é utilizado de maneira adequada, é um grande benefício, né? É fruto da criação de Deus. Infelizmente, nós sabemos que muitos utilizam isso de maneira errada, né, para produzir efeitos nocivos, e eis aí uma grande responsabilidade para todos nós, de nós nos aprofundarmos e entender como isso funciona no ser humano. Na verdade, existem até faculdades hoje, né, que estudam o funcionamento da música sobre o corpo humano e usam os sons musicais como forma de tratamento, né, de algumas doenças. E uma das coisas maravilhosas que a gente pode ver, acho que até tem vídeos na internet, sobre pessoas que têm sofrido de Alzheimer, né, que é o alemão indesejável, né? Pessoas que têm problemas de memória, mas que quando são tocadas músicas, que eram músicas que essas pessoas costumavam ouvir, as pessoas se transformam e começam a lembrar de coisas que a gente achava que elas não iam mais conseguir, e elas começam a relembrar de uma maneira muito intensa, até o semblante, né, que numa pessoa já em estágio avançado é um semblante apático, até mesmo o semblante das pessoas se transforma diante de uma música que a faz relembrar, né, aspectos da sua vida. E nós vemos que isso é uma maravilha que Deus colocou na música. Então, essa inteireza do ser envolvida no louvor a Deus é algo que o agrada muito. Deus quer que nós nos envolvamos todos, né, em gratidão a Ele. Isso envolve nosso corpo, nossas emoções, nosso intelecto, nossa razão e todo o nosso ser. E para finalizar, irmãos, nessa noite, gostaria de falar sobre um terceiro aspecto, é que nós, na verdade, fomos criados originalmente exatamente para isso. Todos os seres humanos, quando Deus intentou criar o ser humano, Ele pensou na nossa estrutura psicológica, na nossa estrutura emocional, Ele encaixou o louvor a Ele de uma maneira irremediável. De forma que quando nós estamos distantes de Deus, a nossa vida não pode fazer sentido. Até mesmo a nossa alegria, quando nós estamos afastados de Deus, é uma alegria triste. Parece frase de música, né? Isso porque nós fomos criados e Deus colocou em nós essa centelha de forma que nós só somos completos quando nós estamos num relacionamento com Deus sincero e profundo. E assim, quando nós estamos louvando ao Senhor, nós estamos fazendo aquilo exatamente para o que fomos criados. E se nós deixamos em algum momento de fazer isso,
a nossa vida se torna menos vida, se torna insípida, sem sabor. Alguns meses atrás, alguns anos atrás, na verdade, eu vi relatos de alguns evolucionistas, né, que falavam, comentavam, assim, praticamente, eles não queriam falar sobre religião, mas eles estavam dando relatos de que até mesmo para apreciar um quadro, uma obra de arte, aqueles homens, eles sentiam, depois de terem adotado essa visão evolucionista, que é a visão que tira Deus da criação, ou da história da criação, eles afirmando que até o prazer de observar um quadro parecia não ser tão intenso. Isso, para mim, são sinais de que aqueles homens, quando eles ansiavam tanto, né, tirar Deus da história, e quando conseguiram isso, adotando o sistema científico, entre aspas, de Charles Darwin, né, que era um sistema já antigo, na verdade, esses homens estavam deixando para trás algo essencial, que os tornaria mais plenos, que é o próprio Senhor Deus. Nas Escrituras, nós observamos isso em Eclesiastes, capítulo 3. A partir do verso 9, diz o seguinte, Eclesiastes 3, 9, diz: que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. No verso 11, irmãos, deixa eu dizer que essa palavra mundo, quando diz tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a palavra que nós encontramos no original, que é Yolam, significa eternidade. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, Deus colocou no coração dos homens, segundo esse texto, noções da vida que vão além do que está aqui. Deus colocou essa sensação de eternidade e de certa forma, um anseio que não cessa de nos incomodar até nós encontrarmos a resposta. Os eleitos de Deus acabam sofrendo com isso até o momento em que eles se convertem. Nós vemos isso na história das pessoas que nós conhecemos e vemos na nossa própria história. Como nós éramos inquietos, buscando várias teorias, buscando a resposta, até que um dia achamos o Senhor. Em João 4, o Senhor diz para a mulher samaritana: quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E esse texto de Eclesiastes, ele demonstra que, apesar de nós podermos conseguir coisas variadas através do nosso trabalho, né? O verso 9 diz: que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? Nós podemos conseguir coisas maravilhosas através do nosso trabalho. Podemos
talvez até enriquecer e comprar coisas inúmeras, tudo aquilo que desejar a nossa alma, mas no final, no nosso coração, essa eternidade que Deus colocou ali, ela vai faiscar. E nós só ficaremos realmente satisfeitos quando nós encontrarmos com o Senhor, que é esse Senhor que dá a água, que gera em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não existe outro meio de nós satisfazermos essa plenitude que nós buscamos, se não for assim. Nós fomos criados para louvar a Deus. E se nós não o louvamos, não há alegria em nós. Não há uma alegria real, duradoura, não há uma felicidade sólida se nós não fizermos isso. E eu quero encerrar essa noite dizendo isso, que há uma advertência para todos nós aqui. Na verdade, como nós lemos em 1 Pedro 2:9, que diz que nós somos raça eleita, nós salvos em Cristo, somos uma nação santa, né, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes dele. Nós estamos nessa condição. Hoje nós podemos proclamar as virtudes do Senhor, nós fomos gerados de novo para isso, para louvar o Senhor. Mas talvez há entre nós pessoas que não nasceram de novo, que estão aqui, mas não encontraram o Senhor Jesus como seu Salvador ainda. Deixe-me dizer a você que observe a sua vida. Como você procura satisfazer essa ânsia que há no seu coração e você não consegue saciá-la. A razão disso é porque Deus colocou em nosso coração essa centelha da eternidade. Nós podemos vislumbrar as maravilhas de Deus, e daí nós podemos imaginar um pouco como será o céu. Mas no final de tudo, todos vão dobrar os seus joelhos perante Deus. Em Filipenses capítulo 2, está escrito que todos vão reconhecer o Senhor Jesus. Diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, a partir do verso 1, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aquele Salmo 148 vai se cumprir, quer queiramos, quer não. E eu sei que nós, salvos em Cristo, queremos. Mas o que também me preocupa nessa noite é que talvez alguém entre nós que ainda não teve esse encontro com o Senhor Jesus Cristo. Deixe-me dizer que todo joelho se dobrará
e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. O sol, a lua, os céus e todo o universo vão cumprir o louvor aos quais eles são conclamados a dar a Deus no Salmo 148. E há dois grupos, então, de pessoas. Aqueles que louvam a Deus com gratidão, com alegria, e aqueles que, mesmo não querendo, vão louvar a Deus, porque Ele prometeu que vai ser assim. Para este segundo grupo, as notícias não são boas. Eu quero pedir ao Rodolfo que passe aquele vídeo. Observe esse vídeo, irmãos. Violinista, não é? Fantástico, né? Irmãos, deixa eu contar a história dessa música. Esse violinista é considerado um dos melhores violinistas de nosso tempo. O nome dele é Isaac Perlman. A música que ele está tocando ela foi composta por um compositor italiano chamado Giuseppe Tartini. Era um compositor do período barroco, aí mais ou menos do ano 1600, entre ano 1600 e 1700. Mas o apelido desta música, ela tem um nome técnico, mas o apelido dela é O Trilo do Diabo. Por que que essa música tem esse apelido? Na verdade, o Giuseppe Tartini, ele confessou ao seu biógrafo que ele compôs essa música quando ele estava dormindo e ele teve um sonho em que um demônio ditava para ele as notas dessa música. Então, quando ele acordou, ele correu e foi escrever. Agora observe, irmãos, que apesar disso, quando nós olhamos os dedos do violinista se moverem, quando nós escutamos os sons que ecoam desse instrumento, né, que é um som maravilhoso, sou suspeito para dizer isso, né? Quando nós observamos todo esse quadro, a inteligência do homem que criou esse instrumento, a habilidade do violinista, nós observamos que até mesmo nessa música, que foi ditada por um demônio, o louvor a Deus não para de fluir. Eu sei que a intenção desse demônio certamente não era louvar a Deus. Mas mesmo assim, mesmo nessa intenção má de propagar o nome do diabo, no final das contas, sabe o que que ele fez? Ele deu glória a Deus. Quando nós olhamos a habilidade, a beleza da música, no final das contas, o nome de Deus será louvado. O Salmo 76:10 diz assim: certamente a cólera do homem redundará em teu louvor, o restante da cólera tu o restringirás. Até mesmo a ira dos homens, de alguma forma Deus fará redundar em louvor a Ele. Então convido alguém